Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Edson e vamos começar agora o estudo a respeito dos juros compostos. No canal também temos alguns vídeos relacionados aos juros simples e eu sugiro fortemente que primeiro vocês assistam aquilo para depois prosseguir para esses que são um pouquinho mais complexos, beleza? Então temos aqui, ó, a capitalização composta é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Então, quando nós estudamos os juros simples, nós vimos que ele era aplicado apenas a partir do valor inicial tomado de empréstimo do capital. Aqui não. Aqui os juros ele é cobrado juros em cima de juros. Então, mês a mês, a gente tem que juntar um montante para calcular novamente os juros obtidos no mês seguinte. Então, nesse regime de capitalização, o valor dos juros cresce em função do tempo. E o conceito de montante ele é o mesmo definido para a capitalização simples, ou seja, ela é a soma do capital aplicado ou devido mais o valor dos juros correspondente ao prazo de aplicação da dívida. Porém, neste caso dos juros compostos, a gente já calcula o montante direto. E o montante ele é obtido pelo produto do capital, abre parênteses, 1 mais o valor da nossa taxa I, elevado ao nosso tempo T. Ok? Então, vamos ver como que isso fica agora em exercícios. Então, esse primeiro exercício diz o seguinte. Qual o montante de uma aplicação de 50 mil a juros composto pelo prazo de 6 meses a uma taxa de 2% ao mês? Então, nós sabemos que o montante nessa capitalização composta é dado pelo capital, que multiplica, abro parênteses, 1 mais a taxa I elevado ao nosso tempo T, ok? Então, o montante será igual, no lugar do capital, basta colocar o valor informado pelo capital, que é de 50 mil, e eu multiplico aqui com 1 mais, agora eu tenho que colocar a minha taxa I, que o exercício me informou que ela é de 2% ao mês, mas eu sei que esse 2% é a mesma coisa que 2 dividido por 100. E 2 dividido por 100 é igual a 0,02. Então, aqui vai ser 1 mais 0,02 elevado ao tempo, que é de 6 meses. Então, o montante será igual a 50 mil, que multiplica essa soma, que é 1,02, elevado à sexta potência. Então, a primeira coisa que eu tenho que resolver é a minha potência. Então, vou manter aqui os 50 mil. E como que eu resolvo isso aqui na minha calculadora? Então, eu abro parênteses, coloco 1,02, fecho parênteses, coloco o chapeuzinho, que significa elevado, à sexta potência. Ok? Aí eu aperto Enter. E aqui é o seguinte, se você for um aluno do ensino fundamental do ensino médio, tudo bem, você pode arredondar essa resposta como sendo apenas aqui 1,12, certo? Aí você vai efetuar a multiplicação. Você vai fazer aí esses 50 mil vezes esse 1,12 e encontrará como resposta um montante de 56 mil. Esse valor ele é um valor muito aproximado. Agora, se você é um aluno de ensino superior, ou que você busca encontrar um resultado mais real, você tem que utilizar todos aqueles números decimais da calculadora. Esse resultado vezes 50 mil encontra o valor conforme apresentado pelo exercício, 56.308,12 centavos. E observe que quando nós estamos falando aqui de operações financeiras, esses R$ 38,12 já faz diferença no nosso bolso, não é mesmo? Já o nosso exercício 2 dias, nós temos um capital de 7 mil que foi aplicado a juros compostos durante 1 ano e meio a uma taxa de 2,5% ao mês. Então, como o meu tempo aqui é 1 ano e meio, eu não posso utilizar isso como sendo 1,5 ano. Eu tenho que utilizar isso em meses. E como um ano tem 12 meses, meio ano tem 6 meses. Então, 1 ano e meio, consequentemente, a gente sabe que vai dar um tempo de 18 meses. Então, é esse valor que eu utilizarei como tempo. E eu tenho que determinar os juros aferidos nesse período. Então, vamos lá. Nós sabemos que a equação dos juros composto que me proporciona o montante é que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa I elevado ao tempo t. Então, meu montante ele será igual ao capital, que é de 7 mil, que multiplica 1 mais a minha taxa, que é de 2,5%. Quando eu faço a continha de 2,5 dividido por 100, nós encontramos como resultado que essa taxa é 0,025, elevado ao tempo t, que é nosso tempo de 18 meses. Então, nosso montante ele será igual a 7 mil, certo? Que multiplica aqui 1,025 elevado a 18. E conforme nós já vimos no exercício 1, que para ter um resultado um pouco mais preciso, nós temos que fazer essa operação
direto na nossa calculadora. Então, resolvendo a potência, nós teremos aqui, abre parênteses, coloco o número que é 1,025, fecho parênteses, coloco o chapéuzinho que é o meu elevado e coloco o número 18. Pronto, encontramos esse resultado. Se você estiver fazendo à mão, você iria colocar aproximado ali 1,56, certo? 1,6. Só que agora, como nós queremos um resultado mais preciso, direto com tudo isso aqui na tela da calculadora, basta multiplicar pelo meu capital, que é de 7.000. Encontramos como resposta esse valor de 10.917,61, que é o valor do nosso montante. E por que esse valor não bateu com a nossa resposta? Porque nós não queremos descobrir o montante, nós queremos saber apenas os juros. E o montante, ele nada mais é do que a soma dos juros mais o meu capital. Então, nesse caso, como eu quero descobrir apenas os juros, eu mantenho aqui o montante, para o lado de cá, esse mais capital vem para cá negativo. Então, quando eu pego o montante e tiro o capital, eu encontro os meus juros. Então, para encontrar os juros, olha só, basta pegar o montante e tirar o capital. E quando eu pego esse montante de 10.917,61 e tiro 7.000, o que sobra? Exatamente 3.917,61, que é a nossa resposta que refere-se aos juros encontrados durante esse período. O exercício 3 diz: qual o capital que é aplicado a juros compostos durante 9 anos a uma taxa de 10% ao ano, então beleza, o tempo está em ano, a taxa também está ao ano, produz um montante de 175.000. Então, a equação do juros composto é que montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado ao tempo t. Então, o montante, eu já até sei quanto que é, 175.000. Então, no lugar do montante, eu coloco aqui 175.000 igual, o valor do capital é o que eu quero descobrir, então eu mantenho a letra C, 1 mais a taxa I. A taxa está falando que é 10%. Quando eu divido na calculadora esses 10%, eu encontro 0,1. Então, aqui será 1 mais 0,1 elevado ao tempo t, que é 9. Então, aqui eu vou manter esse 175.000, certo? Igual ao capital, que multiplica o valor aqui da minha taxa, que será 1,1 elevado à nona potência. Aí, para ficar daquele jeito que a gente já viu, que é bem mais assim preciso, eu não vou primeiro calcular esse resultado para depois passar dividindo. Eu vou passar dividindo direto. Então, esse 11 à nona potência está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho aqui 1,1 elevado à nona potência. Então, o resultado dessa divisão será o meu capital. Então, o meu capital C será igual. Vamos fazer essa continha na calculadora. Então, eu pego aqui meus 175.000, certo? E eu tenho que dividir por, abro parênteses, coloco o meu número que é 1,1, elevado à nona potência. E fecho o meu parênteses. Então, olha só, esse aqui é o resultado na íntegra de 1,1 elevado à nona potência. E aqui em cima, a calculadora ela já está programada para fazer essa divisão de 175.000 por esse meu resultado. Quando eu faço a divisão, olha só, eu encontro exatamente a resposta do nosso exercício, que o capital é de 74.217,8 centavos. Ah, professor, mas e se eu não utilizasse todos os valores da calculadora? Olha só o que você ia encontrar. Primeiro você teria feito 1,1 elevado à nona potência sem encontrar isso aqui. Aí você ia aproximar para 2,36. Aí você ia dividir 175.000 por 2,36. Olha o resultado que você ia encontrar. 74.152,54. Ah, mas é praticamente o mesmo resultado. Mas olha só, quanto que dá de diferença desse resultado para aquele outro ali? Olha só, você acabou de perder R$ 64,53. Então, se isso fosse numa transação bancária, olha o prejuízo que você ia dar para o seu patrão. Olha o prejuízo que você ia ter. Então, por isso que o ideal mesmo é a gente utilizar todas as casas decimais. Se você é aluno de ensino superior, você vai poder usar a calculadora. Então, usa ela para fazer um resultado mais fidedigno. Beleza? E assim finalizamos, então, esse nosso terceiro exercício. Exercício 4. Um capital de 3.000 foi aplicado a juros compostos durante 10 meses, gerando um montante de 3.500. Qual que é a taxa mensal? Então, a equação dos juros compostos diz que montante
é igual ao capital, que multiplica 1 mais a minha taxa I, elevado ao tempo t. Ok, então o montante eu já sei quanto que foi, ó, 3.500. Então, 3.500 será igual o meu capital, que é de 3.000, então já posso pôr aqui meus 3.000, certo? Que multiplica 1 mais a minha taxa, é o que eu quero descobrir, elevado ao meu tempo, que é um total de 10 meses. Olha só onde está a minha incógnita. Minha incógnita está aqui dentro do parênteses. Então, esse aqui é um pouquinho diferente. Então, toda vez que eu tiver que descobrir qual que é a minha taxa, a primeira coisa que eu faço é substituir o montante que eu conheço, o capital que eu conheço e o meu tempo que eu conheço. Esse 3.000 está fazendo o que com o termo aqui que está com a minha incógnita? Ele está multiplicando. Então, eu vou cortar ele e vou passar ele para o lado de cá dividindo. Então, ele vem para cá dividindo. 3.000 veio para cá. Quando eu faço na calculadora essa divisão de 3.500 por 3.000, eu encontro a resposta de 1,166666 tananã, 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 certo? Só que lembra que a gente tem que fazer isso aqui do modo mais preciso possível? Então, eu não vou fazer essa divisão. Eu vou manter aqui por enquanto. Aí, olha só a novidade que vem aqui agora. Ó. Então, sobrou aqui para mim essa divisão que eu ainda não fiz, que é 3.500 dividido por 3.000, certo? Igual, aqui eu tenho 1 mais a minha taxa I elevado à 10ª potência. Essa aqui, pessoal, é a parte da novidade. Eu tenho que arrumar um jeito de eliminar essa minha potência. Aqui, eu queria eliminar essa multiplicação. Então, estava multiplicando, eu dividi, eliminei. Se tivesse somando, igual nesse caso que a gente fez aqui em cima, se tivesse somando, eu passaria subtraindo. Se tivesse subtraindo, eu passaria somando. Eu sempre trabalho com operação inversa. E o que é o inverso da potência? É a raiz quadrada. Na verdade, não a raiz quadrada, é a raiz, né? É a radiciação. Então, olha só, eu tenho que lembrar do seguinte. Se eu tenho aqui, um parêntese, olha só. Eu tenho 2 elevado à 3ª potência. Como que eu faço para essa resposta ser apenas o número 2? Porque 2 elevado à 3ª potência, eu sei que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E o que eu faço para o 8 virar 2 de novo utilizando esse 3? Eu passo aqui a raiz cúbica dele. Porque qual é o número que eu tenho que multiplicar por ele mesmo 3 vezes que vai dar 8? É o número 2. Outro exemplo, 4 ao quadrado, certo? O que eu faço com 4 ao quadrado para o resultado ser 4? 4 ao quadrado eu sei que é 16. Então, quando eu tiro a raiz quadrada, porque aqui é índice quadrado, eu encontro aqui o número 4. Aí voltou a ser ele mesmo. Então, quer dizer que eu poderia ter feito aqui um caminho direto, olha só. Se eu tenho aqui 2 ao cubo e eu quero ter 2, bastaria ter colocado aqui uma raiz cúbica. Eu ia cortar a raiz com esse expoente e ia sobrar aqui o número 2. E aqui mesma coisa, como eu tenho 4 ao quadrado e eu quero só o que está ali dentro, eu poderia ter colocado uma raiz quadrada, que eu ia cortar a raiz com esse expoente e ia encontrar aqui o resultado de número 4. Beleza? Então, aqui nesse caso, o que eu tenho que fazer para eliminar essa potência 10? Eu tenho que aplicar a raiz décima. Então, eu aplico aqui, raiz décima. E essa raiz eu tenho que aplicar ela dos dois lados da minha equação. Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro para manter a mesma proporção. Então, aqui eu também coloco uma raiz décima. Ok? E agora que eu coloquei essa raiz décima, eu posso cortar essa raiz décima com esse expoente 10. Então, essa é a malandragem matemática que eu faço para eu conseguir eliminar essa potência. Porque olha só o que sobrou para mim então até agora. Ó. Eu tenho aqui raiz décima de 3.500. Tem aqui raiz décima de 3.500 por 3.000 do mesmo jeito. E do lado de cá sobrou 1 mais i. E como o meu objetivo é encontrar essa minha taxinha aí, esse 1 está somando, vem para o lado de cá, subtraindo. E assim eu encontrarei então essa minha taxinha i. E agora que vem a treta, como que eu calculo tudo isso aqui na calculadora? Para isso, pessoal, tem que lembrar de outra coisa. Quando eu pego aqui 4 e eu tenho que tirar a raiz quadrada de 4, raiz quadrada porque o índice é 2. Isso na calculadora é a mesma coisa de eu pegar esse número 4 e elevar ele a meio. Então, quer dizer que, por exemplo, raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que eu escrever 8 elevado a 1 terço. Eu sempre divido ele pelo meu índice da minha raiz.
Então, quer dizer que, por exemplo, assim, ó, 64 elevado a meio é igual a 8. Por quê? Porque esse meio é a mesma coisa de ser raiz quadrada. E esse 8 elevado a 1/3 é igual a 2, que é a mesma coisa de ser raiz cúbica de 8. Então, eu posso ainda reescrever isso aqui. Ó. Eu posso pôr 3.500 dividido por 3.000, como aqui é raiz décima, eu posso pôr elevado a 1 sobre 10. Esse resultado eu tiro 1, aí sim eu encontrarei essa minha taxa I. Então, olha só o que nós vamos fazer. Eu vou abrir parênteses aqui, certo? E vou pôr aquela divisão, 3.500 dividido por 3.000, beleza? Fecho parênteses. Igual eu falei para vocês, a resposta seria tudo isso, e não apenas 1,16 ou 1,17. Então, olha só, a primeira etapa está feita. Eu fiz a divisão, agora eu coloco chapéuzinho, e aí eu tenho que fazer aquele 1/10. Aí, para fazer esse 1/10, eu abro novamente parênteses. Então, elevado a 1 sobre 10, ok? Porque a minha raiz tem índice 10. E fecho meu parênteses. Isso aqui está mostrando agora que tudo aqueles numerozinhos está elevado a 0,1. Quando eu fizer esse resultado aqui, olha só o que eu encontro. Tudo isso. Beleza? Aí agora eu ainda tenho que pegar esse meu valor e eu tenho que subtrair essa resposta por 1. Quando eu subtraio esse 1, assim conforme a gente tem ali na tela, olha só o que resulta para nós. 0,015. E toda vez nós encontramos a nossa taxa, quando ela vem no exercício, assim como nesse exemplo anterior, a gente pega ela e divide por 100. Aqui é o caminho inverso, eu tenho que mostrar ela em porcentagem. Então, eu tenho que pegar esse meu valor e multiplicar por 100. Então, para essa equação ficar realmente completa, a gente ainda tem que pegar esse resultado e multiplicar por 100. Aí sim nós encontraremos a nossa resposta final. Então, em posse desse resultado e multiplicando ele por 100, encontramos a nossa resposta final, que a nossa taxa é de 1,55%. E esse 5 é um pouquinho mais, digamos assim, interessante do que o 4 ainda. Durante quanto tempo um capital de 5.000 deve ser aplicado a juros compostos a uma taxa de 1,8% ao mês para gerar um montante de 5.767? Nós sabemos que a equação do montante dos juros compostos é dada por m igual a c, que multiplica 1 mais i elevado ao nosso tempo t. Observe que agora a minha incógnita está no meu expoente. Aí que vai dificultar um pouquinho, certo? Porque olha só, a gente tem que lembrar que toda vez que eu tenho logaritmo, log, na base 10 de a elevado a um expoente x, eu tenho que aplicar a regra do tombo. Qual que é a regra do tombo? Esse expoente cai multiplicando e eu fico com x vezes log de a, ok? Então vamos ver o que isso tem a ver com essa parte dos juros compostos. No lugar do m, que é o montante, eu vou colocar o valor que eu já tenho, que é de 5.767. Então, 5.767. Igual, o valor do capital, já sei também que é de 5.000, certo? Que multiplica 1 mais a minha taxa aí, que é de 1,8%. Quando eu pego 1,8 e divido por 100, eu encontro 0,018. E isso está elevado ao meu tempo t. Esse 5.000 está multiplicando, eu passo para o lado de cá dividindo. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, está aqui o meu 5.000. Beleza. Aí, eu fico aqui embaixo com 5.767 dividido por 5.000 igual a esse 1 mais 0,018 vai dar 1,018 e isso ainda está elevado ao meu tempo t. Agora, meu objetivo é derrubar o expoente. E para derrubar o expoente, olha só, eu preciso aplicar aqui um logaritmo. Então, logaritmo é uma operação matemática, você também tem ele na sua calculadora. Então, eu vou aplicar log desse meu ladinho aqui, ó, log disso, e vou aplicar log desse lado aqui também, que pelo princípio da equação tem que fazer a mesma coisa dos dois lados. Aí eu encontrarei aqui, ó, log de 5.767 dividido por 5.000. E aqui, como eu apliquei a regrinha do tombo, esse t cai multiplicando. Então, fica t que multiplica log de 1,018. E esse log de 1,018 está multiplicando o tempo t. Então, eu corto ele para cá e ele passa para o lado de cá ainda dividindo. Então, para o lado de cá vem dividindo. Ó, log de 1,018, ok?
Então, isso significa que para a gente determinar esse nosso tempo t, ele será igual a essa divisão de log daquele quociente dividido por esse log aqui. Então, como que nós fazemos isso na calculadora? Vamos lá. Quando a sua calculadora permitir você colocar log e ela abrir parênteses para você digitar, aí sim você começa com log. Aqui no nosso caso, vocês podem perceber que isso não é possível. Então, olha só como que será feito. Eu vou fazer primeiro o numerador. O numerador eu tenho que fazer aquela divisão do 5.767 dividido por 5.000, certo? Quando eu fecho isso aí, até aparece aqui para mim a resposta. Aí, essa resposta daquela divisão eu já aperto aqui em log. E o resultado desse log é esse valorzinho aqui, certo? Aí eu tenho que dividir e, olha só, daí aqui apareceu certinho, log dessa divisão. Aí agora, quando eu apertei aqui para dividir, que é essa outra divisão, eu vou abrir parênteses novamente para colocar o denominador, que é aquele log de 1,018. Então, aqui eu vou pôr 1,018 e eu aperto log depois. Aí apareceu aqui, log de 1,018. Mas observe que aqui eu abri parênteses, aqui eu abri outro, fechei um, falta fechar o outro. Então, fechei o outro. Aí agora sim eu posso apertar Enter e encontrar minha resposta final. Pronto, eu encontro que a minha resposta final é de 7,99. Um tempo t aproximadamente de 8 meses. E assim finalizamos esses nossos exercícios de juros compostos. Espero que vocês tenham gostado e até mais.